Vamos lá. Talvez você deva conversar com alguém, da Lori Gottlieb. Esse livro é um livro grande, ele tem 445 páginas, porém, esse eu acho que tem um potencial para ser um dos melhores livros que eu li esse ano. Nossa, mas que doideira, né? Eu não esperava por essa, eu não esperava que esse livro fosse tão bom. Ó, até agora, o que a gente leu até agora, os livros que mandaram muito bem aqui, conseguiram nota 9 de 10, foi só A Morte de Ivan Ilitch, né? E o que chegou mais perto depois, acho que foi o Mapa da Maturidade. Mas enfim, vamos lá. Olha só, esse livro, ele conta sobre... não é um livro literário, é um livro sobre essa moça aqui, que ela é psicóloga. Esse título, talvez eu deva conversar com alguém, é porque o livro começa contando um relato pessoal dela de que ela terminou um relacionamento, que ela tava meio na mouse, e ela é psicóloga, e aí ela conversando com a amiga falou isso pra ela, talvez eu deva conversar com alguém. E ela percebeu a necessidade dela começar a ir ao psicólogo, né? E aí ela começa a ir no Wendell, né? Claro, não é o nome real do cara porque é, é algum psicólogo mesmo, mas ela troca o nome. Ela faz isso no livro todo. Mas por que que esse livro é tão bom? Por que que esse livro é tão importante? Olha, se você quer fazer psicologia, esse livro aqui é must read, sério. Você precisa ler esse livro. Porque é um livro que ele te dá percepção da psicóloga com os casos clínicos dela. Você entra dentro das sessões, porque ela narra as coisas que ela vivia dentro da sessão, as coisas que passavam na cabeça dela quando o outro estava falando. E esse livro é divertido, porque você vê os problemas que os outros estão enfrentando, e você se coloca na mesma pergunta. Caraca, se fosse eu nessa situação, como eu ajudaria essa pessoa? Ou o que eu diria, o que eu faria? Né? E você vai compreendendo muito da análise clínica, né? Pelo menos pela abordagem dela. Você não sai de lá um psicólogo, né? A minha namorada ela é psicóloga. E é muito engraçado, porque esse livro ele me deu um leque infinito de conversas para conversar com ela. Tipo assim, eu lia e ia anotando coisas para perguntar para ela. Ah, mas você já lidou com isso na terapia? Ah, mas você já fez isso? Ah, como é que faz isso? Porque assim, ele conta, tô falando da experiência da moça aqui, né? Ela conta as experiências que ela tinha com várias pessoas diferentes, com vários problemas diferentes, e ela, as nuances, e ela tentando desvendar as paradas, entender e penetrar na vida do povo, enfim. E aí depois ela começa a falar também dela, né? E aí uma coisa que eu acho que é algo assim que fica de lição desse livro. Primeiro é que fazer terapia é muito importante. Muito. Eu fiz terapia uma vez, por um tempo, nunca mais fiz, mas enfim, hoje eu faço direção espiritual que em algum grau consegue tocar um pouco nisso. Mas enfim, fazer terapia é muito importante. Mas o que eu ia falar é que o que brota desse livro, né? É que quando uma pessoa recorre à terapia, provavelmente ela acha que vai resolver um problema e vai estar tudo certo. Quando na verdade aquele problema é só a ponta do iceberg. Parece que isso acontece em todos os casos ali. Tipo, tem um caso de um cara que ele. Pô, eu vim aqui porque eu quero resolver isso. E aí ela, em algumas sessões, ela vai lá e vê que a vida do cara é muito mais complexa, assim como a dela. Ela foi parar lá no psicólogo dela porque ela terminou um relacionamento. Só que ela percebe que isso era a ponta do iceberg, que ela tinha muitos problemas em relação à insegurança, em relação às coisas, enfim. E é um livro que ele vai intercalando a vida dela, a vida clínica, a vida dela, a vida clínica. E a vida dela também vocacional, ela, além de trabalhar com psicologia, trabalhou com outras coisas, tudo mais. E aí conta como é que ela foi parar lá, enfim. Mas da parte clínica do livro, né? Você conhece personagens muito que você chega a se identificar, né? Esse livro ele uma parte do livro que fala que todo psicólogo ele em algum momento vai encontrar algum paciente ou terapeutizando algum dos dois nomes, né? Depende. É, vai ser muito parecido com ele ou que vai ter tendências muito parecidas ou problemas muito parecidos, enfim. E uma outra coisa que essa eu achei muito boa é que quando você tem um paciente que chega numa sessão que ele não tem, ele chega sem um tópico para conversar, provavelmente aquela sessão ela vai trazer alguma coisa muito boa se ele tiver aberto. Tipo, as melhores sessões tendem a ser a que teoricamente você não tinha nada para falar. E aí eu tô dizendo isso da experiência que eu vi no livro, dos casos, mas também da minha experiência pessoal, né? Eu lembro que teve uma sessão de terapia que eu, sei lá, virou uma rotina, você vai uma vez por semana lá e tal, não sei o quê. Você vai, faz.
E eu não sabia o que eu ia falar. E, cara, essa sessão eu saí de lá, tipo, uou, baita sessão importante. Enfim, mas não tô aqui pra falar da minha realidade. Mas vamos lá. Esse livro, além dele te fazer mergulhar lá na cabeça do povo, enfim, discutir junto com ela, você vê também o mundo por trás da psicologia. Quais são os casos onde o psicólogo, sei lá, tem que a, abandonar o terapeutizando, enfim. Enfim, e muitas outras nuances. Esse livro, ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí a Lori, né, ela vai intercalando e ela vai te explicando alguns conceitos da psicologia durante o livro. Eu vou falar, tipo, ela fala, vou te explicar isso aqui. Ela explica, pá. Por que que ele age assim? Pá, ela explica. Então é um livro muito bom. E aí, pra fechar, o livro ele tem três personagens que no final, três sessões, né, de terapia que a Lori faz, que são muito importantes. Muito importantes. E essas são as que seu coração assim fica desejando, tipo, desejando que se resolvam. São problemas, são pacientes com problemas, só que você torce por eles. Então, em todos os casos da terapia que você vê lá, é um livro que ele melhora a sua esperança. Por quê? Porque você fica querendo que as coisas deem certo. Cara, você fica torcendo pro cara que é insuportável conseguir abrir o coração, que é fechado. Você fica torcendo pra moça que é um porre, perceber que ela é um porre. Você fica torcendo pra que as coisas mudem, né? E aí tem esses três personagens, né? Que é a Julie, o John e a velha, que eu não sei o nome da velha, eu acho que é Rita, mas eu não lembro. A Julie, ela é uma paciente que ela está num câncer terminal. E ela tá indo rumo à morte. Só que ela não deixa de fazer terapia até o último instante dela. E aí as sessões dela, elas são sessões que a Lori, ela é muito mais alcançada, tipo assim, pelas reflexões do que a própria Julie, muitas vezes. E a experiência que as duas têm uma com a outra é muito diferente. Às vezes, nas últimas sessões da Julie, ela estava tão debilitada por conta da quimioterapia e tudo mais que ela dorme na sessão. Tipo, ela chega lá, deita lá e começa a dormir. Enfim. É... E aí acaba que ela ajuda a Julie a fazer o funeral dela. Basicamente é isso. E é muito profundo, porque essa é a graça da literatura, né? Você tem a possibilidade de imergir no meio que possivelmente você nunca fosse viver. Tipo, você se colocar no lugar tanto da Lori quanto da Julie, mas nesse caso mais da Lori, de atender uma pessoa que tá morrendo é uma parada que eu não imagino que eu vá viver na minha vida, né? Tipo, pelo menos não como psicólogo. Mas então a literatura ela permite isso. O John, ele é um cara que ele é um saco. Tipo assim, ele é insuportável. No início do livro, ele tá desde o início do livro. E você fica puto com ele. Porque ele é um cara narcisista, egoísta. Sei lá, cara, ele é um cara chato pra caraca. Tipo assim, ele trata a Lori no início do livro como se fosse, ele chama ela de prostituta. Porque ele fala, eu venho aqui, eu pago pra você, a gente fica uma hora junto e eu vou embora. E aí ele é um cara muito fechado. Só que aí tá a beleza da parada, a beleza da terapia. Essa moça, Lori, ela martela tanto, 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 tanto que ela consegue entrar na vida do John e entender por que que o John acabou se tornando do jeito que ele é. E tem raízes muito profundas. Tem coisa assim, essa história do John é tipo um plot twist. Você fala assim, caraca, que história maluca. Que história maluca. Realmente a gente não sabe o que que o outro vive, né? Tipo, é muito doido. É... Enfim, esse John, eu acho que você fica puto, mas no fundo você torce pra que ele dê certo. E no final do livro você vê que o cara tem um jeito. Mano, isso é muito doido. Porque assim, às vezes nas nossas relações com as pessoas, a gente conhece pessoas que, tipo, a gente olha e fala, cara, essa pessoa aqui não tem jeito. Não tem jeito, mas tem jeito. E olha que eu não tô nem falando de uma graça divina na parada. Eu tô falando claro que tem, mas eu tô falando do intervenção é, humana. Tipo, contato. Enfim, o John, ele, por exemplo, tô falando de contato, né? Mas o John, ele toda sessão ele mexia no celular. Toda sessão ele mexia no celular. E aí ele começa a ir desligando, tipo assim, no início de cada sessão ele vai desligando o celular, porque a Lori fica no pé dele. Enfim, você vê a transformação do cara. Carinha velha, acho que é Rita o nome dela, não lembro.
também é uma velha que você fala, tipo assim, cara, não tem jeito. Porque é uma mulher que ela, basicamente, ela quer morrer. Porque na cabeça dela, ela não fez nada de bom e ela não tem mais tempo de mudar. E aí começa as sessões dela com essa pergunta. Tem tempo? Dá tempo de mudar pro futuro? Tipo assim, ainda dá, a gente consegue mudar ainda, ela já tá velha. Tá velha, tá ranzinza pra caralho. Tipo, ninguém gosta dela, enfim. Mas, de novo, a terapia vai lá, batendo no martelinho, encontra uma frestinha e fala, é aqui que eu vou entrar. E aí entra lá e descobre a raiz e consegue fazer com que talvez aquilo que era a fraqueza da pessoa seja aquilo, o ponto pelo qual ela vai ficar forte, enfim. Então esse livro é muito bom. Eu dei uma nota 9 de 10 para esse livro. Eu acho que ele não ficou como 10 de 10 porque a leitura é longa e tem um pedaço do livro que ele conta sobre a vida da Lori. Tipo, ela trabalhava com jornalismo, depois com medicina, tentou ser médica, né? Então eu não curti muito. Ah, e tem uma outra coisa. Cara, tem assim, eu falei do livro todo, mas a Lori, quando ela vai fazer a terapia dela, ela faz com o Wendell. Cara, o Wendell é um cara fantástico, fantástico. Tem horas que você olha pra ele e fala, mano, tipo, eu fico imaginando que pra ela, ela deve muitas vezes ter pensado na vida. Não, na verdade ela fala isso no livro, né? Tipo assim, ela tá atendendo, sei lá, a Julie. Aí ela pensa, caraca, o que que o Wendell falaria nesse caso? O que que o Wendell falaria pro John aqui? Pra você ver a referência que é o Wendell, um cara muito rochedo, muito sólido na vida dela. Beleza? 9 de 10. Muito bom. Valeu.